Olá, tudo bem? Eu sou a Prof. Cris e hoje então vamos trabalhar com a função do segundo grau. Toda função do segundo grau, ela pode ser escrita como ax ao quadrado mais bx mais c, onde o a, o b e o c representam as constantes, né? Toda função do segundo grau tem esse nome porque o expoente maior que tem na função é o 2. Podemos ter o b e o c como sendo zero, mas o a necessariamente precisa ser diferente de zero para que tenhamos uma função do segundo grau. Hoje, então, nesse vídeo, nós veremos as raízes ou os zeros de uma função do segundo grau. Então, inicialmente, relembrando que zeros ou raízes de qualquer função é onde a função vai ser zero, vai ser nula. Então, para calcular as raízes da função do segundo grau, neste exemplo aqui, nós vamos igualar no lugar do y, do nosso f de x, a zero e vamos resolver. Esta daqui é uma equação do segundo grau completa, pois ela tem o a, tem o b e tem o c. Para resolvermos equações do segundo grau, a gente resolve usando a fórmula de Bhaskara. Para quem não lembra, vou estar colocando ela aqui no lado, porque nós estaremos utilizando ela para a resolução. Então, alguns, inclusive, podem utilizar, em vez de b quadrado menos 4ac, calcular o delta separado, tá? Então, de qualquer forma, a resolução é a mesma. Então, primeira coisa que precisamos fazer para resolver é elencar quem é o nosso A, quem é o nosso B e quem é o nosso C. O A é sempre quem acompanha o nosso x quadrado, então neste caso é 1. O B é sempre quem acompanha o nosso x, então aqui é menos 1. E o C é sempre o número que está sozinho no final, então é o nosso menos 6. Então, agora, na sequência, nós iremos colocar ele dentro da nossa fórmula. Então, x é igual menos b. O nosso b é menos 1, então cuidado com o sinal. Mais menos raiz quadrada, o nosso b menos 1 ao quadrado, menos 4, que é da fórmula, vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 6. E a parte de baixo, então, 2 vezes o nosso A, que é 1. Então, agora, na sequência, a nossa próxima etapa é: primeiro se resolve a parte de dentro da raiz, se resolve potência e depois a multiplicação destes três aqui. Então, seguindo, menos com menos, 1 positivo, mais menos, raiz quadrada. Menos 1 ao quadrado é 1 positivo, 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 6 é 24 e menos com menos é mais. E embaixo, 2 vezes 1, 2. Próxima etapa, resolver o que está dentro da raiz quadrada. Então, 1 mais 24, 25, dividido por 2. Próximo passo, tirar a raiz quadrada do 25. Então, x é igual a 1 mais menos 5 sobre 2. E agora, nós separamos em duas partes. Uma vez, a gente pode chamar de x', x1, tá? E o outro nosso x duas linhas apenas para diferenciar nossas duas raízes. Uma vez utilizamos com o sinal de positivo e na outra utilizamos com o sinal de negativo. 1 mais 5, 6, dividiu por 2, 3. 1 menos 5 menos 4, dividiu por 2, menos 2. Então, o 3 e o menos 2 são as nossas duas raízes da equação, ou zero, como gostaríamos de chamar. O nosso próximo exemplo, então, a letra B. Vamos fazer inicialmente a mesma coisa que fizemos no exemplo de cima. Então, quem é o nosso A? Quem acompanha o nosso x quadrado, que é 2. Quem é o nosso B? É quem acompanha quem está com o x, que nesse caso é 0. E o C é o número que está sozinho.
Eu vou resolver ela por Bhaskara, mas caso alguém queira fazer pelo jeito curto, posso estar colocando essa explicação em outro vídeo, tá? Na resolução de equações do segundo grau. Então, essa equação, quando eu for encontrar as raízes, que eu tenho que resolver 2x² mais 8 igual a 0, ela é uma equação incompleta, justamente porque está faltando o b. Então, seguindo na fórmula de Bhaskara novamente, x é igual o nosso menos b, que é o nosso zero, mais menos raiz quadrada, b ao quadrado, menos 4 vezes o a vezes o c, dividido por 2 vezes o nosso a, que é 2. Então, na sequência, x igual menos zero mais menos, lembrar de resolver primeiro a raiz quadrada. Então, 0 ao quadrado é 0, 4 vezes 2 é 8, e 8 vezes 8 é 64, mas fica o sinal de negativo. 2 vezes 2, 4. Então, agora nossa etapa é resolver a parte de dentro da raiz quadrada. 0 menos 64 é menos 64. E aqui nós temos um problema, que justamente dentro da raiz quadrada nós encontramos um número negativo. E como não existe solução para números negativos nos reais, aqui a gente coloca que não existe solução real. Então, por enquanto, tivemos 2 casos que podem acontecer, né? Que é quando a nossa equação tinha 2 raízes diferentes e agora ela não teve nenhuma solução real. Cabe lembrar que ela pode ter até 2 raízes reais, então ela pode não ter nenhuma, ela pode ter uma quando as duas se repetem, né? E ela pode ter as duas diferentes, que nem foi o nosso primeiro exemplo. Então, nosso terceiro exemplo, né? Novamente, para encontrar as raízes, então, sempre igualamos a zero. E aqui, quem vai ser o nosso A? 1, que acompanha o x², o nosso B, menos 10, e o nosso C, o número sozinho, que é o 25. E vamos para a nossa fórmula de Bhaskara. Esta é uma equação completa novamente, tá? Tem o A, o B e o C. Então, menos B, menos o menos 10, mais menos raiz quadrada, nosso b ao quadrado, menos 4 vezes o a vezes o c, dividido por 2 vezes o a. Então, próximo passo, resolver o que está dentro da raiz. Menos com menos é 10 positivo. 10 ao quadrado, 100 positivo, lembrando que expoente par não importa, o sinal que tem ele sempre vai ser positivo, menos 4 vezes 1 é 4, e 4 vezes 25 é 100. E embaixo, 2 vezes 1, 2. Então, x igual 10 mais menos, 100 menos 100 é 0, e aqui nós vamos ter que resolver, então, usando a nossa raiz de zero, que é zero. Então, separamos em duas partes. Nosso x', 10 mais zero dividido por 2. E o nosso x, duas linhas, é 10 menos zero dividido por 2. Então, 10 mais 0 é 10, dividiu por 2 é 5. 10 menos 0 também é 10, dividiu por 2 é 5. Então, esse aqui foi o nosso terceiro caso e percebemos que as duas raízes foram valores iguais. Então, esses são os 3 casos que podem acontecer para uma função do segundo grau. Ela ter duas raízes iguais, ela ter duas raízes distintas e ela não possuir raízes. Certo? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!